Olá, tudo bem, gente? Vamos a mais uma aulinha hoje. Hoje nós vamos falar das orações subordinadas adjetivas, tá? Até agora nós estudamos as orações subordinadas substantivas, estudamos as funções sintáticas dos pronomes relativos. Então, hoje nós vamos finalizar com as orações subordinadas adjetivas, ok? Então, para compreendermos melhor as orações subordinadas adjetivas, nada melhor do que entender por que uma oração subordinada tem o nome de adjetiva. Então vamos lá. Se vocês pararem para prestar atenção, adjetiva vem de adjetivo. Então, qual a diferença entre adjetivo e oração adjetiva? Vamos aqui para o exemplo 1A. O homem trabalhador tem sucesso, correto? O que a gente tem aqui? O homem trabalhador, tudo isso é o sujeito da nossa oração. E a nossa oração só tem um verbo. Então, eu tenho aqui um período simples, ok? Vamos lá, então. Qual é o núcleo do sujeito? Homem. Núcleo do sujeito é homem. Trabalhador está atribuindo uma característica a homem, não é isso? Não é um homem qualquer que tem sucesso, mas um homem trabalhador. Então, eu estou aqui, olha, diante de um adjetivo. E esse adjetivo está modificando o nosso substantivo. Logo, quem tem sucesso é o homem trabalhador. Ok. Vamos para um B. O homem que trabalha tem sucesso. O que vocês podem reparar agora na 1B? Vocês podem reparar que trabalha é verbo. Deixa eu pegar outra cor para destacar melhor. Então, vamos lá. Trabalha verbo, tem outro verbo, não é isso? Tenho aqui um conectivo. Perfeito. O quê? O homem sozinho, isso não é oração. Então, eu já sei que eu divido aqui antes do conectivo, mas homem sozinho não é oração. Trabalhar, o verbo trabalhar não pode ser parte da oração, né? Que faz parte o trecho homem, porque trabalha aqui vem logo após o conectivo. O outro verbo que nós temos é tem sucesso. Então, a gente acabou de achar aqui uma oração. O homem tem sucesso, nossa primeira oração. Que trabalha, segunda oração. Reparem que no lugar do adjetivo trabalhador, agora, para caracterizar o homem, eu usei uma oração, que trabalha. Então, por que uma oração subordinada, ela leva o nome de adjetiva? Porque agora ela equivale a um adjetivo. Ela está no lugar que deveria ser ocupado por um adjetivo. Então, o homem trabalhador, trabalhador aqui é um adjetivo. Ao invés de eu usar um adjetivo, vou usar uma oração para caracterizar o substantivo homem, que trabalha. Conseguiram perceber isso? Então, por que uma oração subordinada leva o nome de adjetiva? Porque agora a oração subordinada adjetiva, ela está no lugar que deveria ser ocupado por um adjetivo. Como agora eu não uso só um adjetivo para caracterizar um substantivo, mas eu uso toda uma oração, que é isso aqui tudo isso, logo eu tenho agora uma oração subordinada adjetiva. Vamos para o de baixo, de novo. Ó, a mulher inteligente conquista o sucesso. Eu tenho aqui verbo, conquista. Só tem um verbo, período simples, não é isso? Quem é o sujeito? A mulher inteligente. Ok. Núcleo do sujeito. Vamos mudar de cor aqui. Núcleo do sujeito. Mulher. Inteligente é um termo que está fazendo referência ao substantivo mulher, não é isso? Modificando mulher, correto? Estou atribuindo uma característica à mulher, que a mulher é inteligente.
Então, a mulher que conquista o sucesso é a mulher inteligente. Logo, eu posso entender aqui que há mulheres que são desprovidas de inteligência, não é isso? E essas mulheres que são desprovidas de inteligência, elas não conquistam o sucesso. Perfeito, professora. Então, inteligente é o nosso adjetivo, não é isso? Que está caracterizando o substantivo mulher. Perfeito. Vamos para a oração de baixo agora. Vamos procurar os verbos. Vou usar outra cor, que essa cor está muito fraquinha, né? Vou usar essa daqui. E conquista. Agora eu tenho aqui um conectivo. Perfeito. Vou dividir antes. 2 verbos, 2 orações. A mulher sozinha não é oração. Cadê o restante dessa oração? Pode ser inteligente? Não, porque esta oração ela está sendo introduzida pelo pronome relativo. Então, o pedaço dela, da primeira oração, está aqui. A mulher conquista o sucesso. Vejam agora que ao invés de eu usar apenas um adjetivo para caracterizar mulher, eu uso uma oração. Por que uma oração? Porque agora tem verbo. Então, de novo, a oração subordinada adjetiva recebe este nome porque ela equivale a um adjetivo. Ela está no lugar que deveria ser ocupado por um adjetivo. Só que agora, como eu tenho um verbo, não é apenas um adjetivo que caracteriza a mulher, mas toda uma oração. Continuando? Vamos lá. O que nós podemos falar sobre as orações subordinadas adjetivas? Subordinada, porque ela, não é isso? Ela está completando uma outra oração, que é uma oração principal. Adjetiva, porque ela atribui agora o quê? Ela atribui uma característica, não é isso? Ela é adjetiva porque ela equivale a um adjetivo. O adjetivo, ele modifica um substantivo, ele modifica um pronome, ele atribui uma característica. Perfeito. A oração subordinada adjetiva, ela vem introduzida por pronome relativo. Quando desenvolvidas, nós vamos falar desenvolvida quando a oração... Desculpa. A oração é desenvolvida quando ela Continuando. A oração é desenvolvida quando ela apresenta um verbo flexionado. Flexionado de acordo com o sujeito a que se refere. Isso quando a oração tem sujeito, não é isso? E quando ela está desenvolvida, ela vem introduzida por pronome relativo, no caso das adjetivas. Outra informação importante. Toda oração subordinada adjetiva, qualquer uma delas, ela exerce a função sintática de adjunto adnominal. Toda oração subordinada adjetiva exerce a função sintática de adjunto adnominal. E nas orações subordinadas adjetivas, os pronomes relativos, olha, eles ligam a oração principal e a oração subordinada adjetiva, para muitas vezes evitar a repetição vocabular, como nós já vimos anteriormente, não é isso? Quando estudamos as funções sintáticas dos pronomes relativos. As orações subordinadas adjetivas, elas se classificam em duas, em adjetivas restritivas e adjetivas explicativas, somente essas duas. E como eu disse anteriormente, quando desenvolvidas, elas são introduzidas por pronomes relativos. Tudo bem? O pronome relativo exerce função sintática dentro da oração subordinada e a oração subordinada em si, as adjetivas, exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tudo bem, ok. Então, vamos entender a restritiva. Restritivo, o nome já diz, restringe um termo anterior, particulariza um termo anterior. Então, vamos ver. Aqui eu liguei o nosso pronome
ou desculpa, aqui eu destaquei o nosso pronome relativo, tá? Quem. Então, vamos lá. Vamos marcar o nosso pronome aqui, quem. Perfeito. Esse pronome quem, ele está fazendo referência à pessoa. Pessoa. Se vocês começarem a ler o trecho, vocês perceberão isso. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa. É a pessoa. A pessoa qualquer? Não. Olha só o que vem a seguir. A nossa oração subordinada, adjetiva restritiva, olha, não é uma pessoa qualquer, mas é a quem se liga a história de uma fuga. Então, neste caso, como vocês estão reparando, a oração adjetiva restritiva, ela restringe a palavra pessoa. Ao restringir a palavra pessoa, semanticamente eu tenho que informação? Que há vários tipos de pessoas, mas neste momento eu estou falando de uma específica, aquela a quem se liga a história de uma fuga. Então, há pessoas que não contam histórias, há pessoas a quem não se liga a história de uma fuga, e neste caso estou falando de uma específica, a quem se liga a história de uma fuga. Continuando, a explicativa, ela é o inverso. A explicativa, ela generaliza a informação anterior. Ela traz, digamos assim, uma informação já conhecida sobre aquele termo, dentro do contexto. Então, onde está o nosso pronome relativo aqui? Marquei onde. Então, vamos ler. O que nós temos aqui? Vamos ler esse fragmento, vale muito a pena. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. Esse onde aqui, que é o nosso pronome relativo, está retomando a palavra chão. Tá? Está retomando a palavra chão. Neste caso, já trazendo uma informação conhecida. Bom, só havia um chão naquele contexto. Só havia um piso ali, não é isso? E ele trouxe uma informação a respeito de quem? Da escrava. O chão em que a escrava jazia. O chão em que a escrava parecia estar morta, não é isso? E o chão em que a escrava abortou. Então, o chão, um local, só havia aquele chão no contexto. Só havia aquele momento em que o Cândido Neves traz a escrava e joga a escrava ali para o senhor. E ele aqui, por que então, se só tinha aquele chão, por que trazer uma oração subordinada adjetiva explicativa? Porque isso faria diferença aqui ao contexto? Se eu tirasse isso daqui, eu iria prejudicar? Não iria. A explicativa, não. Eu não iria prejudicar o contexto. Mas ele trouxe aqui para reforçar, não é isso? Reforçar, talvez, a condição em que se encontrava a escrava. Vocês viram a diferença das duas orações? A diferença de sentido? Então, o que o vestibular espera de vocês? Ele não espera que vocês classifiquem as orações subordinadas adjetivas. O vestibular espera que você entenda o sentido dentro do contexto. Mas vamos esclarecer melhor as restritivas e explicativas. Vamos diferenciar as restritivas ou explicativas. Nós já sabemos que as restritivas, elas particularizam, elas restringem um termo. As explicativas, elas generalizam um termo. Por isso que muitos gramáticos, eles dizem que as explicativas se assemelham a um aposto, porque eu posso retirar do contexto e eu não vou prejudicar a estrutura sintática do contexto. Mas, gente, ela se assemelha, ela não exerce função sintática de aposto. As duas orações adjetivas, ambas, exercem a função sintática de adjunto adnominal. As orações. Tudo bem? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre elas. Vamos ao primeiro exemplo. As mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça.
Reparem aqui, então, olha, sofrem, verbo. Vamos sempre começar pelos verbos. Devem ser amparadas, locução verbal. Pronome relativo, né? Como eu sei que é um pronome relativo? Vamos tentar substituir por o qual, a qual, uma de suas variações. As mulheres as quais sofrem violência, perfeito. O que está retomando? Mulheres. Então, aqui eu tenho a primeira divisão, para eu saber qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. As mulheres que sofrem violência doméstica? Não. As mulheres que devem ser amparadas, as mulheres devem ser amparadas pela justiça. Então, a primeira oração está aqui, que é a nossa oração principal, e a nossa segunda oração está aqui, que é a nossa subordinada adjetiva. Restritiva. Por que restritiva? Mais uma peculiaridade. As restritivas, elas não podem ser pontuadas, ou seja, separadas da oração principal por nenhuma pontuação. As restritivas, tá? Já as explicativas, obrigatoriamente, devem ser separadas da oração principal por pontuação. A vírgula é a mais utilizada, mas eu poderia colocar travessões, tá? Poderia colocar essa oração entre parênteses, sem problema algum, as explicativas. Então, neste caso aqui, que sofrem violência doméstica, está o quê? Essa oração toda aqui. Vamos lá. Vamos marcar essa oração adjetiva, que sofrem violência doméstica. Toda esta oração está caracterizando mulheres. Então, quanto ao sentido, o que eu estou dizendo? Que algumas mulheres sofrem violência doméstica, não são todas as mulheres. Eu tenho muitas mulheres no mundo. Estou falando de parte dessas mulheres, ok? Então, estou falando da exceção. Então, de todas as mulheres, estou falando de algumas. E essas mulheres sofrem violência doméstica. Logo, essas mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Então, neste caso, eu posso entender que há mulheres que não sofrem violência doméstica, sim. Exatamente por isso, gente, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela não pode ser eliminada do contexto. Por quê? Porque ela é indispensável ao contexto. Ela é importante para o contexto. Já a explicativa, não. Se ela traz uma informação geral, para generalizar, se ela se assemelha a um aposto, ela pode ser retirada, sem problema algum, que eu não vou ter prejuízo na estrutura sintática. Vamos continuar. As mulheres, vamos para de baixo, mesmo eu tenho aparentemente, né, a mesma estrutura, que sofre violência doméstica em nossa oração subordinada adjetiva, e a oração principal, as mulheres devem ser amparadas pela justiça. Vocês notaram agora que a oração subordinada adjetiva explicativa está separada pelas vírgulas? Não está? Sempre, gente, as explicativas são sempre separadas pelas vírgulas. Professora, eu posso decorar assim? Olha, pode, só que tem um problema. O problema é o seguinte, é no texto. Digamos que você pontue seu texto inadequadamente. Aquela oração que você empregou no seu texto, ela deveria ser restritiva e você acaba transformando a oração numa explicativa, né? Separando a oração a subordinada adjetiva da principal por vírgulas. E aí você traz uma informação incoerente ao seu texto. Então, muito cuidado com isso, tá? Ao produzir seus textos. Muito cuidado. Porque você muda o sentido. Então, na de baixo, que sofre violência doméstica, é uma explicativa. Agora, o que eu quero saber, qual é a informação que a explicativa traz? Qual é a semântica desse enunciado agora? Agora, nesse caso, eu estou dizendo que todas as mulheres, sem exceção, sofrem violência doméstica. Se eu estou trazendo uma explicativa, ela generaliza. Entenderam? Gente, generalizar, especificar, restringir, isso não é explicação semântica, tá? Explicação semântica é você explicar o sentido que a oração subordinada adjetiva estabelece dentro do contexto, ok? Então, nesse caso, no segundo exemplo, eu estou dizendo que todas as mulheres, sem exceção, sofrem violência doméstica. O que
se eu relacionar com a realidade, o que é incoerente, porque isso não é verdade. Perceberam? Entenderam até aqui? Espero que sim, tá? Então, até a próxima aula. Um beijo.